doutora Meire Kimura. Ela é neuropsicóloga, ela trabalha com envelhecimento. Hoje nós vamos falar sobre envelhecimento natural, do natural ao patológico, falar sobre envelhecimento, vamos falar sobre demências, o que são, quais os tipos e o que pode ser feito para termos um envelhecimento saudável. Eu preciso prestar muita atenção nessa conversa nossa hoje, porque me interessa também. Boa noite, Meire. Boa noite, é um prazer, viu? Muito obrigada pelo convite. E falar sobre isso é gostoso. Eu até brinquei com você mais cedo, né? Que tem que ir me cortando, porque eu vou falando. Eu fiz uma live semana passada com a Claudinha, eu vi que ela está aqui. E quando passou o tempo, acabou. E eu falei, gente, tinha tanta coisa para falar. Quando a gente fala do que a gente gosta, é muito rápido, né? Que passa o tempo mesmo. Então, né, eu sou neuropsicóloga, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia, trabalho numa clínica interdisciplinar, que é a Interclinic. Nós somos em 17 profissionais e trabalhamos desde a infância até o envelhecimento, até a idade, né, do idoso. Então, uma clínica com vários profissionais. Sou suspeita para falar, mas acho uma clínica maravilhosa, né? Nós somos profissionais muito dedicados, a gente ama muito o que faz. Então, isso acho que faz toda a diferença, né? E estou muito feliz pelo convite, muito feliz pelo projeto de vocês aqui em Pouso Alegre, né? O Belos Dias, acho que vai ser essencial para a cidade e região. E estou muito feliz de estar aqui com vocês falando sobre envelhecimento. Bacana. Aproveitando essa deixa da doutora, nós somos a Belos Dias, Centro Dia para Idosos. É um novo conceito em atendimento especializado aos idosos. É um local onde o seu idoso pode ir pela manhã, passar o dia tendo atividades muito bacanas e à tarde regressar para casa, para o seio familiar, para o vínculo familiar. Nós hoje convidamos a doutora Meire. Esse nome, né? Escreve mais, fala Meire. Hoje nós convidamos a doutora Meire para falar sobre envelhecimento, sobre algumas dicas. E eu já quero dar uma dica, que a doutora Meire tem um e-book. Eu já olhei esse e-book. Eu quero dizer para todos que estão ouvindo, que estão assistindo, que nós vamos disponibilizar com a autorização da doutora Meire. Vai estar lá na página no Facebook da belosdias.pa. Belos Dias, vai ter bastante coisa nessa página. Eu gostaria que você até incentivasse outras pessoas a entrar na página do Facebook Belos Dias. É uma comunidade Belos Dias. Doutora, então, vamos começar falando sobre envelhecimento. Eu aprendi há pouco tempo atrás que quando eu precisei começar a usar óculos, eu estava envelhecendo. Então, é um assunto bem bacana. Fique à vontade para falar com os nossos amigos aí que estão assistindo. Tá bem. Quando a gente fala geralmente quando a gente fala de envelhecimento, né, a gente automaticamente pensa já nos processos de doenças, né? Mas para a gente falar do que não é normal, a gente tem que saber o que é normal, né? Para a gente falar do patológico, a gente tem que falar do que é saudável, do que é o natural acontecer. Então, envelhecer é natural. Todos nós vamos envelhecer, né? É o processo natural. E nesse processo natural, existem várias perdas que vão acontecendo no nosso corpo, né? Desde da queda do peso corporal, e quando eu falo isso, alguém pode falar, não, mas eu engordei. Mas quando a gente olha para essas questões corporais, a gente vê o quê? Existe uma queda, por exemplo, na massa muscular, nos músculos, e um ganho na gordura, na porcentagem de gordura. Por que eu estou falando isso? Quem me conhece pode falar, lá vai ela falar dessas coisas saudáveis, né? Porque eu gosto muito. Mas olha só, pensa comigo, se você diminui os seus músculos, as chances de você ser uma pessoa mais fraca, de você ter quedas e de se tornar uma pessoa mais dependente é muito grande, né? Então, isso é natural do envelhecimento. Nós vamos perdendo massa muscular e a gente pode tendo um aumento de acúmulo aí de gordura mesmo, que pode gerar uma certa dependência física, né? Que a gente fala. A nossa densidade óssea também ela é diferente, ela é modificada, os ossinhos vão ficando mais frágeis. Os nossos órgãos do sentido vão mudando, como você brincou da visão aí, né? Então, aí existe geralmente
Alguns falam que na quinta década de vida, às vezes até antes, é quase assim, natural usar uma lente corretiva. A audição, ela cai bastante também. A partir dos 30 anos, já aumenta a nossa chance de poder ter algum problema auditivo, né? Então, olha só, nem é tão antes disso, né? Então, isso é o natural. Os nossos sentidos vão alterando. O paladar, ele altera. O nosso olfato altera. Então, isso tudo é natural. O nosso sistema imune cai. O nosso sistema endócrino, ele também é alterado. Com isso, várias doenças metabólicas podem surgir, diabetes, doenças cardiovasculares, como hipertensão, também podem surgir. Então, isso é o natural do envelhecer, né? Todos nós passamos por esses processos do envelhecimento. Fora essa questão física, né? Que eu citei algumas coisas, tem as questões cognitivas. O que é cognitivas? Tudo que envolve o nosso funcionamento do cérebro. A nossa memória é alterada normalmente, a nossa linguagem é alterada, a nossa atenção é alterada, né? A nossa velocidade de pensar é alterada, a forma com que a gente se planeja, se organiza mentalmente, tudo isso tem alteração. Claro que no envelhecimento saudável, existem alterações que são esperadas e alterações que não são esperadas, que aí é onde entra a minha área, né? Onde eu vou investigar se aquela alteração que está acontecendo com aquela pessoa está dentro do que é o esperado, do normal. O que não está, me faz levantar uma suspeita, né? De alguma coisa que pode estar acontecendo. Então, é importante a gente entender que envelhecer é normal. Todos nós já estamos passando por esse processo. Uns já estão mais avançados, outros nem tanto, mas todos estamos passando por esse processo. A forma de envelhecer que muda, né? A forma de envelhecer que pode ser diferente, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje também sobre isso, tá? Então, sobre envelhecimento, falando de uma forma bem breve, resumida, que a gente poderia ficar falando especificamente sobre cada área. Um dia a gente pode até marcar de falar quais são Claro. as cognitivas que são percebidas no envelhecimento normal e no patológico, a gente pode falar. Hoje eu creio que não vai dar tempo de falar sobre tudo isso, né? Mas é importante a gente saber que existem alterações esperadas, então não se desespere, né? Você não está com um problema grave se a sua visão está caindo, você está envelhecendo, né? É isso que está acontecendo. Que bacana. Quero fazer um comentário. A Genilza Lulu está nos assistindo aí, várias pessoas estão chegando, dando boa noite a todo mundo. Estou falando aqui com a doutora Meire Kimura, que tem um trabalho fantástico com crianças e com idosos. É bastante bacana sobre isso. Quero citar a Genilza, porque você disse sobre vida saudável e tal. Na nossa conversa de domingo, ela citou algo que eu gostei, que nós deveríamos descascar mais e desembalar menos. Exatamente. Exatamente. O meu noivo, ele trabalha com nutrologia, né? Então, por isso que eu gosto muito dessa área saudável. E ele fala com os pacientes uma frase que eu amo, né? Ele fala, usa tudo que Deus criou. Que você tem que descascar, isso é o saudável, né? Então, é isso mesmo. Descasque mais e desembrulhe menos. É isso mesmo. Ela disse. Quero dizer rapidamente o que nós somos. A Belos Dias é uma empresa privada que conta com uma equipe multidisciplinar que trabalha de forma interdisciplinar para oferecer atividades físicas e terapêuticas para idosos. Centro Dia, também conhecido popularmente como creche de vovô, propõe a socialização e oferece uma qualidade de vida bacana para o idoso. Doutora, podemos falar sobre demências? Podemos falar. Só antes da gente falar sobre demência, algumas pessoas perguntam assim, quais seriam os fatores que poderiam prejudicar o envelhecimento, né? Para a gente chegar na demência, então. Que a gente chama de fatores de risco, né? Quais seriam os fatores de risco? O primeiro deles é ser idoso. Então, como eu já falei antes, existem algumas perdas. Então, ser idoso é o primeiro fator de risco para desenvolver um envelhecimento cognitivo não saudável, tá? Depois, existem algumas coisas específicas que podem agravar para um envelhecimento não saudável, como, por exemplo, tabagismo. Então, fumantes, você já tem um fator de risco para o envelhecimento não saudável.
Diabetes, como eu já falei, das doenças metabólicas. Você tem na sua genética, né? O seu pai, o seu avô, né, o seu tio que tem uma doença, uma demência, tem alguma doença do envelhecimento. Isso também é um fator de risco. O nível de estresse elevado é um fator de risco. Então, a gente está vivendo numa sociedade que vive em fator de risco, né? O nível educacional mais baixo, infelizmente, também é um fator de risco para o envelhecimento não saudável, tá? Sedentarismo também, né? A falta de uma atividade física. E doenças mentais, depressão, ansiedade também são fatores de risco. Então, a gente vê que tem muitas pessoas com fatores de risco, tá? Mas olha só, isso não quer dizer que você vai desenvolver uma doença. Isso quer dizer que você tem um fator de risco e que você tem que começar a controlar algumas coisas para que isso não se desenvolva, tá? Agora, falando especificamente sobre demência, não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso. Não, bacana porque na Biologia nós vamos ter fisioterapia, vamos ter trabalhos neuropsicológicos também, nós vamos ter lá, nós vamos ter educação física, uma atividade física com o educador físico, na verdade, para sair dessa questão da inércia, do sedentarismo. Nós estamos batalhando para fazer isso, para que nós possamos contar com esses profissionais e realmente gerar uma boa qualidade de vida. Legal, ou seja, vocês vão estar combatendo os fatores de risco aí para um envelhecimento não saudável, né? Que legal, isso é muito importante. E tudo isso que você comentou agora pode estar se potencializando nesse momento agora de isolamento social, porque tudo aí parece que vai girar em relação à ansiedade, que vai girar tudo isso. O isolamento social, ele é um fator de risco para o envelhecimento não saudável, né? Independente da pandemia em si, é que agora está tudo mais potencializado. Mas ele é um fator de risco, sim, para uma patologia do envelhecimento, tá? Então, infelizmente, nós vamos sofrer algumas consequências aí para frente. A gente tem que tentar amenizar o máximo possível, né? Mas é um fator de risco, sim, tá? Sim. Bom, vamos falar sobre demências? Então, vamos lá. Sim, é bom. Demência, quando a gente fala em demência, a maioria das pessoas popularmente fala, tá louco, ficou demente, né? Então, associa demência à loucura. E não é isso, né? Então, a demência, eles são sintomas causados por dificuldades cognitivas. Então, sintomas causados por dificuldade de memória, dificuldade de atenção, dificuldade na linguagem. Basicamente, demência é isso. E existem vários tipos de demência, tá? Então, eu vou falar sobre alguma delas, que são as principais. Sim. E uma coisa, já que eu quero tirar esse mito, né? Que muitas pessoas têm essa dúvida, acham que demência é uma coisa e Alzheimer é outra coisa. E não é. Sim. Alzheimer é um tipo de demência, tá? Então, demência é um conjunto de dificuldades cognitivas. Alzheimer tem várias dificuldades cognitivas que se chama, que está no grupo da demência. Então, falando no Alzheimer, é a demência mais conhecida, porque é a demência que mais acomete as pessoas, né? Então, em números estatísticos, ela é a que mais acontece, por isso ela é a mais conhecida, tá? A gente vê que no Alzheimer a grande dificuldade é na memória mais recente, né? Então, quem conhece pessoas que têm Alzheimer sabe disso, que elas lembram de coisas lá de trás, lá quando eram novinhas, mas não lembram de um recado que você deu há 15 minutos, há 20 minutos. Então, a gente sabe que a memória mais recente ela é mais prejudicada, tá? Depois, a gente tem a demência vascular, que é a segunda demência mais conhecida, que tem mais aí no mundo, né? A demência vascular, ela sempre após um AVC, um acidente vascular cerebral. Então, a pessoa teve um AVC, depois desse acidente, ela começou a ter perdas cognitivas. Memória começou a falhar, linguagem começou a falhar, planejamento, organização, depois de um AVC. Como a gente sabe que o AVC é muito comum, né, acontece com muita frequência, automaticamente a demência vascular também tem um índice bastante alto, tá? Depois a gente tem a demência frontotemporal.
essa demência, ela altera muito a personalidade e o comportamento das pessoas. Então, às vezes, tem pessoas que são mais velhas aí, tem alguma alteração na personalidade, começam a fazer coisas que não faziam, começam a ficar mais desinibido, falar palavrões. Então, a Ó, personalidade, o comportamento muda muito, é muito alterado, tá? A gente chama de demência frontotemporal. Depois a gente tem a demência de corpus de Levy, que geralmente tem muitas alucinações. Então, tinha, né, pacientes na avaliação que estavam falando comigo e, de repente, eles viam uma bolinha vermelha passando no chão. Aí ele falava, tá vendo? A senhora tá vendo? Aí eu falava, o quê? Ele tá vendo, uma bolinha tá passando ali. Então, ele começa a alucinar. Então, ele vê coisas que não estão lá, né? E realmente o cérebro produz aquela imagem que é característico da demência de corpus de Levy, né? doutora, E pode falar. só uma pergunta. Essa demência de frontotemporal, é isso? Pronto temporal. Você está dizendo que ela muda a personalidade. Isso. O que é mais característico dessa demência é a Sim. alteração do comportamento e da personalidade. E essa outra demência de ver as coisas, Corpus de Levy. são demências, corpos de Levy, são ligadas, estão linkadas com a idade ou isso não está linkado com a idade? Sim, estão ligadas com a idade. Estão ligadas com a Tá. idade. Assim, nós temos casos que a gente chama de demências mais raras, né? Que são as demências, por exemplo, eu tenho tive uma paciente de 57 anos que ela estava com demência frontotemporal, né? O dela era isso. Mas, olha, super nova, né? 57 anos. São casos raros, mas é mais comum no envelhecimento, tá? Não é muito comum, igual Alzheimer mesmo. Tem casos mais raros? Tem. Mas é mais comum a partir dos 65 anos, mais ou menos, tá? E a Obrigado. última seria a demência de Parkinson, que é diferente da doença de Parkinson, né? Então, a demência de Parkinson, ela é decorrente da doença de Parkinson, tá? Então, assim, nem todo mundo que tem a doença de Parkinson vai ter a demência. A probabilidade é muito alta, é grande, né? Se não me engano, eu posso estar falando errado aqui, mas acho que são 30%, não lembro bem. Mas é uma probabilidade muito grande de quem tem a doença de Parkinson desenvolver a demência de Parkinson também, tá? Então, essas seriam as mais conhecidas, as que a gente mais vê, que eu mais atendo, que eu mais avalio, né? Que levantam as hipóteses de diagnóstico, que a gente conhece. Existem também as doenças que a gente chama de doenças, de demências potencialmente reversíveis. Aí alguém pode falar, uai, mas sempre me falaram que quem tem demência não tem o que fazer, é uma doença degenerativa, realmente. Só que as demências potencialmente reversíveis são aquelas que há o prejuízo cognitivo. Lembra que eu falei que demência é um conjunto de sintomas com prejuízos cognitivos? Então, existem casos que há esse prejuízo cognitivo, mas em decorrência de outros motivos. Por exemplo, uso de medicação. Existem algumas medicações que provocam alteração na memória, que provocam alteração na linguagem, na atenção. Então, ela está com o cognitivo comprometido. Porém, se ela deixa de tomar aquele medicamento, ou se ela diminui, ou se ela altera o medicamento, aquelas funções vão voltando à normalidade. Outra coisa também que pode alterar a nossa cognição, que pode ser um quadro demencial reversível, é a deficiência de vitamina B12. Então, por isso a importância de sempre estar com as suas vitaminas em dia, né? Fazendo acompanhamento. Essa deficiência, ela pode causar uma demência reversível. Hipotiroidismo pode também. Então, às vezes a pessoa está... Hipotiroidismo? Hipotiroidismo causa muita alteração de memória e alteração de humor também, né? Nas funções executivas, que são as funções responsáveis para a gente se planejar. Então, às vezes as pessoas podem começar a ter sintomas de falha de memória, a ficar mais bravo, mais estressado. E aí é bom fazer um exame, porque às vezes a sua tireoide está com algum problema. E aí regulou essa tireoide, os sintomas desapareceram. Então, a importância, né, da gente entender que o primeiro profissional que você vai procurar quando você perceber alguma alteração na sua memória, atenção, linguagem, no seu pensamento, é o médico.
porque você precisa excluir qualquer outra queixa, qualquer outro problema. Como esses exemplos que eu dei. Se você não excluir isso, como é que você vai saber se a sua vitamina tá legal, se a sua tireoide está funcionando legal, né? Então, esse é o primeiro profissional que você tem que procurar, tá? Então, resumidamente, sobre demência, seriam isso. Eu tive uma conversa, para os que estão nos assistindo, eu tive uma conversa com a doutora Meire, e ela disse de um paciente que ela teve por 5 anos, que teve um grande resultado. Sim. Se fosse possível, se pudesse, não for expor. Claro, eu até falei com ele hoje, comentei que provavelmente eu ia falar dele hoje, porque ele adora que eu fale dele. Ele até falou, me chama para aparecer. Ele é um Olha fofo. só, que bacana. Ele é um querido. Ele é um paciente que eu recebi há 5 anos, ele tinha 64 anos na época, com queixas de memória, né? Basicamente de memória, queixas leves de memória, assim, estava incomodando e tal. E aí eu recebi para fazer avaliação neuropsicológica, para a gente investigar e ver como que estavam essas queixas. E aí a gente viu que tinha algumas alterações de memória, mas o que a gente percebeu? Que é uma coisa que eu esqueci de falar que é importante. Para a gente caracterizar uma demência, que a pessoa está num processo demencial, a funcionalidade delas tem que estar prejudicada. Então, algumas áreas da vida dela, ela não está conseguindo mais funcionar como ela funcionava antes. Então, por exemplo, esse meu paciente de 69 anos, 64 anos na época, né? Ele tem 69 hoje. Ele tinha alteração de memória, ele tinha alteração de atenção também, porém, ele era funcional. A gente não estava vendo prejuízos no dia a dia dele, tá? Então, alguém pode falar assim, uai, mas como que a pessoa tem falha de memória e não tem prejuízo no dia a dia? Isso é muito possível, né? Todos nós que estamos aqui, algum momento a nossa memória falha, um pouco mais ou um pouco menos, e a gente dá um jeito, cria uma estratégia e vai para frente, né? Esquece o nome de alguém e fala, então sabe aquela pessoa? Ou então chama de, meu querido, né? Esquece o nome e fala, Sei meu bem o querido. que é isso. Não é? Então, nós temos estratégias, a gente cria estratégias para a nossa memória que nos dá uma falhada às vezes. E aí, esse meu paciente, ele estava funcional. Ele é dentista, continuou trabalhando, mas só que no momento que eu fiz a avaliação, a gente percebeu que tinha um declínio ali. Então, a gente falou, vamos intervir, vamos começar a trabalhar. Então, eu, associado com a neurologista dele, nós começamos um trabalho, ou seja, um trabalho de reabilitação cognitiva. A gente começou a estimular a memória dele, a fazer várias atividades, a fazer psicoterapia. Então, ele era muito ansioso, a trabalhar a ansiedade, que era uma coisa que atrapalhava a memória dele. E nós ficamos nisso, estamos, na verdade, até hoje, 5 anos. Nesse período que eu falei com você, né? Se ele não tivesse sido avaliado e se ele não tivesse sido estimulado, provavelmente ele estaria muito pior do que ele está hoje. Hoje eu posso dizer que o quadro demencial dele está se abrindo realmente para um quadro de Alzheimer, porque a funcionalidade dele está sendo prejudicada e a memória dele está piorando sim, porque infelizmente, mesmo que a gente trate, não tem como voltar. Nós não conseguimos recuperar, é uma doença degenerativa, né? Os neurônios, eles vão sendo comprometidos. Mas a gente consegue adiar esse avanço. E isso é possível, que foi o que a gente fez e está fazendo com ele. Então, provavelmente, se a gente não tivesse feito nada, se ele não tivesse feito nada, hoje ele estaria bem incapacitado, com muitas dificuldades. Então, hoje ele é uma pessoa, por exemplo, eu estou fazendo atendimento com ele online, né? Então, ele dá conta de pegar o celular, de atender o WhatsApp. Então, ele está funcionando ainda. No trabalho, ele não está funcionando mais. E aí, ele deixou o trabalho por isso, tá? Então, é um exemplo de que realmente a gente pode adiar esse processo, né? Mesmo que a gente não sabe quem vai ter, né? Por mais que você faça tudo certinho, você não sabe. Mas você pode adiar isso para chegar e pode vir de uma forma mais branda. Não precisa vir daquela forma tão radical como a gente conhece em alguns casos, né? Eu queria aproveitar essa deixa e comentar algo que nós estamos tendo uma campanha, doutora. Inclua seu vovô, inclua sua vovó, Eu vi, digitalmente. muito legal.
que a gente quer ensinar os idosos a entrar no Facebook, entrar no. Para que a primeira intenção nossa é que eles voltem a ter um vínculo, que voltem a ter vínculo com as pessoas, porque agora dentro de casa, o máximo que saia na porta de casa já tem alguém dizendo, velho, volta para casa e tal. Mas a gente está nessa campanha. Eu vou fazer um comentário aqui que o Juscelino, que é o nosso fisioterapeuta, ele deixou aqui uma pergunta para a doutora. Boa noite. Os fatores ambientes podem influenciar nos distúrbios cognitivos e acelerar o processo de demência? Sim, se a gente for até parar para pensar nessa questão do isolamento social, né, é um fator ambiental, né? Então pode sim influenciar muito nos distúrbios cognitivos. Se a gente for parar para pensar, nós somos feitos de tudo que a gente vive, de tudo aquilo que a gente convive, né? Então tudo que envolve a nossa vida influencia. Então, se eu falei que alterações metabólicas podem influenciar o nosso desenvolvimento cognitivo, sim, tem muita influência os aspectos ambientais, tanto como fator de risco, como fator protetivo, que é o que eu vou falar no final, né? Quais são os fatores que podem nos proteger para o envelhecimento saudável. Só para voltar ao que você falou do ensinar o celular, a minha avó, a mãe do meu pai, né, que tem mais de 80 anos, ela ganhou um celular de Dia das Mães. Um celular, ela já tinha um celular, mas que não faz nada, né? Só liga e recebe. E ela ganhou um celular agora que entra no WhatsApp, que entra no Facebook. E ela olhou, ela falou, pra quê? Eu não sei nem ligar isso, né? E aí ontem eu fui mostrar para ela quais são as possibilidades que tem naquele celular. E aí a primeira frase que ela me falou, ela falou assim, eu não vou ficar mais sozinha, né? Então, Olha, assim, quando ela falou isso, eu falei, gente, olha o poder que isso tem. Pra gente é tão banal mexer na rede social, é tão comum, mas ela está ali, a gente está pertinho, mas a gente não pode ficar indo toda hora, até pela questão de proteção para ela. Mas quando ela viu a possibilidade de falar com uma pessoa lá da cidade dela, de mandar uma mensagem, de ver a foto de um netinho da fulana, né? O olho dela encheu, assim, né? Então, olha como isso é importante. Então, realmente, o que vocês estão fazendo é muito legal. E eu criei uma postilhinha para ela de passo a passo para ensinar ela a mexer no celular, né? Eu posso até disponibilizar, mas infelizmente eu peguei exatamente a marca do celular dela, então não sei se vai adiantar para outras pessoas, né? Então é uma coisa bacana de se fazer. Eu vou fazer do WhatsApp, do Facebook, de todas as redes sociais para ela aprender a mexer. Isso é muito legal. doutora, o pessoal que nos acompanha já ouviu eu dizer algumas vezes já essa história. Há 2 ou 3 semanas atrás, eu tenho alguns tios que estão espalhados no Brasil. Então, eu tenho tio no Paraná, lá no Pontal do Paranapanema, tem aqui na região de Cacon, de Guaranésia, enfim, Tapiratiba. E eu fiz, há 3 semanas atrás, eu tive uma ideia de chamar por uma plataforma, um Zoom, e a gente fazer uma reunião da família. Aí eu achei até que um dia antes eu estava achando que ninguém ia aderir, eu ia entrar lá de bobão, ia ficar lá. Doutora, todos eles entraram, menos uma que não teve acesso realmente, mas nós já marcamos para o dia 24, uma segunda. E os meus tios, o mais novinho está fazendo hoje 79 anos de idade. Que a minha tia é a mais novinha, tem 79 anos de idade. E eles, a empolgação que eles ficaram em estar vendo uns aos outros e poder conversar e uma das tias disse inclusive, falou para a filha dela, olha filha, parece que estava todo mundo aqui em casa, eu já estava pensando em fazer um bolo para a gente comer. Que bonitinha. Então, isso me empolgou muito, me empolgou bastante, inclusive na situação de continuar essa campanha Incluam o Idoso. Depois, se você puder, tira uma foto sua com a sua avó e manda para a gente incentivar outras pessoas. Amanhã eu tô até com o celular dela aqui, como ele é diferente do meu, eu falei, vó, me empresta para eu saber mexer no celular para eu poder te ensinar, porque senão eu não sei. E aí eu fui tirando foto de cada coisa do celular e colocando nesse material que eu tô fazendo para ela. Dá trabalho? Sim. Dá. Mas, gente, tem que ser assim, né? Nós somos ensinados a fazer várias coisas. Imagina, eles estão numa época que, na época deles, quando eles tinham a minha idade, por exemplo, isso nunca passaria pela cabeça deles. A gente tá falando com alguém assim,
né? Então, olha como isso é diferente. Precisa ser ensinado, né? Isso é muito bacana, a gente ter esse objetivo de ensinar. Mas eu tiro uma No, foto e má- mando depois. no máximo era uma televisão em preto e branco e Em uma preto e tela branco. multicolorida que tinha assim, várias cores. A TV não era cor, era a tela que era cor e Sim, passava. Nossa, isso era luxo na época. só os Né? ricos tinham, né? Minha avó, por Só os exemplo, ricos nasceu tinham. na roça, né? Então não teve esses privilégios. Então, realmente é um mundo muito novo para eles, né? Isso é Sim, muito importante. E outra, como a gente falou, né, das redes das pessoas, da rede social das pessoas, o fato da gente estar abrindo oportunidade para essas pessoas nessa quarentena, isso é muito importante, né? Deles estarem falando com outras pessoas, deles conhecerem até outras pessoas, deles sim. receberem elogios das outras pessoas. Oh, fulana, quanto tempo eu não vejo a senhora? Isso é tão gostoso, né? Faz tão bem para eles. É fundamental, muito É, legal. tem tio meu que não conhecia netos dos irmãos. Olha, Nossa, quem é essa criança? Quem é essa jovem e tal? E foi bem bacana isso. sim. Doutora, a Josi Gouveia, ela é minha prima, está em Poços de Caldas, escreveu assim: emocionante a vovó ter dito isso, não vou estar mais sozinha, solidão dói muito. E Sim, o Gabriel está em São Bento Abade, é um amigo meu também. Ele diz que os jogos de tabuleiros e atividades lúdicas têm se mostrado muito eficazes. Ele conheceu pessoas com Alzheimer que se esqueceram tudo da sua família, mas ainda joga muito bem o xadrez. sim. Os jogos de tabuleiro, né? Esses jogos como o jogo da velha, a cruzadinha, esses jogos assim que a gente fala, né? Eles são jogos muito, muito interessantes, assim, eles gostam bastante, né? É, o que a gente tem que entender é que tem que ser atividades que exijam mentalmente daquela pessoa. Porque fazer atividades muito simples ou até que para eles nem faz sentido nenhum, não vai estar ajudando muita coisa, não. Pode ser uma coisa lúdica mesmo, um passatempo. Para estimulação mesmo, tem que exigir mentalmente um pouco mais. A gente sabe que atividades mais complexas, que são aquelas que ajudam a prevenir o envelhecimento patológico, né? Mas em caso de pacientes com Alzheimer, a gente igual o xadrez, né? Eu não sei jogar xadrez, por exemplo, e eu sei que é difícil, né? E como a gente falou que a memória lá de trás ela fica mais preservada. Provavelmente ele aprendeu há um tempo e ainda tá aquilo. Se você for ensinar um jogo novo agora, talvez ele teria mais dificuldade. Mas esses jogos de tabuleiro são fundamentais, é muito legal. Fora o prazer que dá para eles, né? De estar jogando, de estar interagindo com a outra pessoa também. Faz toda a diferença, sim. Muito legal esse exemplo dos jogos de tabuleiro. Bem legal mesmo. Uma outra coisa que a gente conversou por telefone, eu queria, não sei nem se eu posso falar isso, mas vou dizer aqui, eu assisti um filme, voltando à questão do Alzheimer, eu assisti um filme e a doutora me indicou um outro que eu já achei e não deu tempo de assistir, Aham. mas eu já tenho, já tenho numa plataforma que a gente assina aqui, é, sobre quando a pessoa começa a descobrir que está com Alzheimer. Esse Uhum. filme chama-se Viver Duas Vezes, é muito emocionante e eu gostei muito e eu indico porque na verdade, acaba sendo quase que uma realidade nossa. Um Sim. ou outro, ou muitos de nós vamos passar por isso. Se não somos nós mesmos, alguém próximo, né? A gente começa a Sim, perceber. Sim. E existem alguns fatores para você ficar atento, né? Para você mesmo ou para um querido seu. Então, nem sempre a memória é a primeira que falha, tá? Então, assim, ele tá super bem, não é interessante. Alzheimer, não, a memória dele tá boa. A memória nem sempre é a primeira, ela é a mais conhecida, né? A Sim, falha principal é da memória, mas nem sempre começa com falha de memória. Às vezes pode ter uma dificuldade de dar nome para as coisas, isso é uma coisa que a gente percebe bastante, né? Dar nome, por exemplo, como que chama aquele, sabe aquele fulano? Como que ele chama mesmo? Às vezes uma pessoa que já conhece, que vê com mais frequência, esquece. Ou então nome para objetos, começa a falhar a nomeação de pessoas ou de objetos. Então isso é bastante comum. Começou a perceber que isso está acontecendo, falando aquela coisa, não sei o quê,
já fica, né, chamando as coisas de coisa. Mineiro tem mania, né? Cuidado para não confundir demência com o mineirês aí, que tem mania de chamar tudo de coisa. Então começou a confundir, começou a fugir o nome, fica um pouco mais atento. Começou a perceber que está tendo muito esforço para se lembrar das coisas mais recentes, principalmente, também é bom ficar mais atento. Viu que tem aqueles fatores de risco, né? Que a gente falou um pouco antes. Ah, eu tenho diabetes, eu tenho na genética histórico de demência. Não posso esquecer não, vou começar a ficar preocupado se eu começar a esquecer alguma coisa aqui. O filme é Viver Duas Vezes e o filme que a doutora disse é Para Sempre Alice. Para Sempre Alice, até alguém havia comentado na outra aqui, antes de cair, sobre esse filme. Esse filme é um exemplo de Alzheimer mais raro, que é um Alzheimer antes dos 60 anos, né? Então, é um exemplo de que a gente pode perceber alguns sintomas, que ela começa a ficar confusa, perdida, né? Ter falhas ali de memória também. É um filme bonito e triste ao mesmo tempo, né? Porque qualquer doença... não deixa de ser triste. Qualquer doença é triste, né? Ainda mais... Vamos fazer propaganda do stream. Viver Duas Vezes está na Netflix e o Para Sempre Alice está no Prime. No Prime da... Ou não? Oi? Não está na Netflix? Não está na Netflix, está no Prime da Amazon. Ah, então tá vendo, a gente já pode ter 2 patrocinadores. Amazon e Netflix, queremos o nosso jabá aqui, eu e a doutora Kimura. Um mês de assinatura. Pelo menos. Doutora, eu queria que você comentasse, o tempo vai embora e agora a gente renovou, não tem problema, fique tranquila, até mais 1 hora para falar. Algo que você comentou, eu achei bastante interessante, que olhando a sua apostila, o seu e-book, ele para mim, sem falsa modéstia, para mim foi fácil e deve ser isso mesmo, é normal. Porque é o seguinte, hoje até eu conversei sobre com esse paciente, né, que eu estava atendendo, eu mandei uma apostila para ele, entregar na casa dele, né? E eu falei, e aí, você fez? Ele falou, fiz numa tarde, que delícia de fazer, foi super facinho. Então eu fiz, né, até tem na dedicatória ali na frente, eu fiz para as minhas avós. Então, sim, eu tenho avós com mais de 80 anos, que têm uma perda cognitiva do envelhecimento normal, as duas não têm demência, mas já estão mais idosos com algumas falhas na cognição. Uma delas tem baixa escolaridade, então tem mais dificuldade, a outra não. Então, realmente, ele é um e-book fácil, são atividades fáceis de fazer, porque também eu pensei da pessoa fazer sem ajuda de um terceiro. Então, ela pode ter ajuda, né? Em outros casos pode, mas se ela quiser fazer sozinha, ela dá conta de fazer, né? Então, por exemplo, eu dei para minha mãe testar, ela falou, isso é muito fácil. Só que minha mãe é mais nova, né? Minha mãe é muito ativa, então para ela foi muito fácil. Até agora eu vou fazer um outro com uma complexidade maior. Então, assim, a gente sempre aprende também, ao fazer estimulação, que a gente tem que começar por processos. Então, não adianta começar dando uma atividade muito complexa, porque também a pessoa não vai se motivar a fazer, né? Nós mesmos, quando a gente tem uma coisa muito difícil, a gente desiste, porque é quase impossível de fazer, né? É complicado você estar conversando com uma especialista e fazer analogia de filme, mas algumas coisas podem ser reais. Eu me lembro que nesse filme Viver Duas Vezes, a neuropsicóloga pedia para ele contar até 15. E aí ele, só isso? Eu sou matemático, eu conto. Eu não lembro se até 15, era uma coisa muito fácil assim. Ele foi contando e chegou uma hora que ele não sabia qual era o próximo número. Então eu entendo assim, só concluindo o que eu estava dizendo. Para mim eu achei super fácil, mas e se um dia eu não conseguir encontrar a facilidade naquilo? Eu preciso ligar. Nós temos falado muito de sinais. Isso é um sinal. Sim, é muito importante. A gente chama, especificamente sobre memória,
a gente chama de metamemória, que você conhecer a sua própria memória, né? Você ter consciência da sua própria memória. Então, existe um período que você mesma fala assim, olha, não tá legal. Esse meu paciente mesmo hoje falou, eu não o vejo há 2 meses. É a primeira vez que a gente se reencontrou. E a primeira frase que ele me falou, ele falou assim, Meire, minha memória piorou muito. Então, ele é um parâmetro, ele sabe que a memória dele piorou muito. Aí eu perguntei, por quê? Me dá exemplos. Ele falou assim, eu não tô lembrando o nome de tal coisa, o nome não sei o quê. Então, a gente mesma, a gente sabe. E é muito importante a gente ter noção, a gente ter consciência da nossa cognição, da nossa memória, da nossa atenção, para que a gente crie expectativas realistas. Então, por exemplo, se eu percebo que a minha memória está diferente, estou com dificuldade, eu preciso procurar uma ajuda. Se eu percebo que está com dificuldade, eu não procuro ajuda, eu fico com aquilo, nossa, eu estou muito mal, estou ficando louco, estou demente já, e já estou gaga, que é o que as pessoas falam, estou caduco. Se você fica com aquilo, aquilo vai gerando ansiedade, vai gerando sentimentos ruins, e isso pode fazer com que a sua cognição possa ser prejudicada. Então, você precisa realmente investigar, procurar uma avaliação médica para ver realmente se a sua memória está dentro do normal ou não. O que pode ser feito, tá? Então, assim, as primeiras pessoas que vão perceber, na verdade, é você mesmo. É você mesmo. Você vai começar a falar, nossa, eu não era assim. Há pouco tempo atrás eu não tinha tanta dificuldade. E depois as pessoas que vão perceber são aquelas que convivem com você. Não é possível, você tá esquecendo de novo isso. Nossa, mas isso já aconteceu ontem, aconteceu hoje de novo, aconteceu semana passada. O que está acontecendo? Aí você precisa começar a investigar. Estou muito estressada, estou com uma dificuldade emocional, estou com algum problema orgânico de diabetes ou de alguma outra coisa. Tem alguma coisa que pode estar me alterando? Aí você vai ter que procurar ajuda para você começar a eliminar, né, os possíveis fatores que podem estar prejudicando a sua cognição. Então, os primeiros sintomas, na verdade, as próprias pessoas percebem, né? E quem mora com elas geralmente percebe também. Nós estamos falando para as pessoas que estão ao redor, nós estamos falando para pessoas que têm um idoso em casa, que tem um ente querido, um muito amado dentro de casa, e que quando começarem esses sinais, precisa pedir ajuda, correr atrás. Existe, eu falei outro dia com a doutora Ana Cláudia, existe ainda um preconceito, ainda talvez, eu não encontro um adjetivo para falar, mas existe um preconceito em procurar psicólogo. Muito. Quando fala em procurar psicólogo, não, eu não estou louco. Não sou louco, né? Não sou louco. Uhum. É isso mesmo, infelizmente existe, né? A neuropsicologia, né, que é a especialidade que eu atendo, ela me dá uma vantagem. Porque geralmente eu recebo pacientes encaminhados de médico. Então, quando o médico manda, é lei, né? Então, assim, eu tenho essa vantagem da neuropsicologia, que geralmente é um médico que me encaminha. Então, ele solicita essa avaliação quando ele tem dúvida do diagnóstico, ele precisa da avaliação para ele conseguir concluir. Eu até havia te falado, né, na nossa conversa, que a avaliação neuropsicológica, ela é mais eficaz no acerto do diagnóstico do que exames de imagem, como ressonância, tomografia, e do que os exames de sangue, os biomarcadores, né, de proteína que no Alzheimer é elevado. Não que esses exames não sejam essenciais, eles são. Mas o índice de acerto de uma avaliação neuropsicológica, ela é de 84%. Então, é um índice bem alto, que é maior do que os outros índices. Então, assim, um médico que encaminha para uma avaliação neuropsicológica, quando ele tem dúvida de um diagnóstico demencial, ele está fazendo certo. A não ser que seja muito claro o diagnóstico mesmo, a pessoa já chegue ali com um quadro mais avançado, aí não tem dúvidas, então ele fecha o diagnóstico. Mas se ele tem dúvidas, ele excluiu outras coisas e ainda assim fica alguma dúvida, ele geralmente manda para um neuropsicólogo, né? Então, a avaliação é muito importante para a gente conseguir diferenciar, né? O que pode estar acontecendo. Eu já tive casos de pessoas que foram encaminhadas de um neurologista com queixa de memória e a gente viu que era um quadro depressivo profundo. E não era um quadro demencial, era um quadro depressivo profundo que estava alterando
a memória dela. Eu achei interessantíssimo essa informação, que a avaliação neuropsicológica ela é mais eficaz em muitos casos do que os exames de imagem, do que os exames de sangue e tal. Demência, especificamente, ela é mais eficaz. E a Débora está comentando aqui, para demência agora é obrigatória a avaliação neuropsicológica pelo DSM, não é? O DSM é o Manual dos Transtornos Mentais, né? Nesse sim. manual a gente tem os critérios de diagnóstico de todos os transtornos mentais que existem, né? E nesse manual ele fala de alguns critérios que nós precisamos seguir para dar um diagnóstico de qualquer doença. As demências estão nesse manual também. Então, no DSM fala que é preciso, na verdade, investigar, avaliar os déficits cognitivos. E quem faz isso é um neuropsicólogo. Então, por isso que acaba sendo essa obrigatoriedade, porque você tem que comprovar que aquele paciente tem um déficit ou não. E quando a gente fala em déficit, a gente fala de algo que está defasado. E aí a gente usa da estatística. Então, existe uma normalidade, né? Então, o que está dentro da norma, daquela normalidade ali, ok. O que está abaixo, a gente fala em déficit. O que está acima, a gente fala em habilidade. Então, se a pessoa foge 2 desvios padrões para baixo, né, da dificuldade estatística, a gente fala em déficits. Então, comparado, a maioria das pessoas da idade dela, ela tem dificuldades. Então, aí a gente fala que aquilo é um déficit. Por isso que precisa da avaliação neuropsicológica, né? Ela é fundamental. Olha só. Porque assim... pode falar. Porque assim, olha só, às vezes, algumas pessoas, elas têm queixas, a minha memória está muito ruim, eu estou muito mal, só que elas vão testar, ou seja, elas vão fazer uma avaliação e nessa avaliação a gente não percebe dificuldades. Isso quer dizer que está tudo bem, mesmo ela com queixas? A gente chama isso de... são queixas mais subjetivas, né? Não quer dizer que está tudo bem. Quer dizer que, na verdade, a gente precisa acompanhar. Às vezes, essas queixas podem ser por outros motivos. Às vezes, isso pode vir a se intensificar mais para frente, né? Mas não quer dizer que está tudo bem na avaliação neuropsicológica e ela continua com queixa que não tem nada. É uma coisa que você precisa reavaliar. Eu tive casos, esse paciente mesmo dos 5 anos que eu contei anteriormente, ele já foi reavaliado 3 vezes. Né, nesses 5 anos. Então, ele foi reavaliado, depois de 1 ano a gente avaliou novamente, aí passou um tempinho maior, a gente avaliou de novo. Até mesmo para eu saber como tratá-lo. Se eu não quantifico as dificuldades, eu não sei muito bem como tratar de uma forma mais adequada, né? A Josi está perguntando, doutora Meire, fibromialgia pode desencadear alguma demência? Se sim, qual a mais provável? A fibromialgia causa alterações de memória, né? A gente pode dizer que ela causa alterações de memória, porque ela vai perdendo algumas... Os neurônios mesmo, eles vão, né, tendo algumas perdas das ligações neuronais e tudo mais. O que a gente pode entender, vamos tentar lembrar, não sei se todo mundo está aqui se ouviu antes, né? O conceito de demência. Então, o conceito de demência é essa perda do funcionamento cognitivo, né? De algumas áreas, como atenção, memória... todas as áreas que envolvem a cognição. Então, assim, se a gente entender que demência é isso e que a fibromialgia pode ter perdas de algumas dessas funções, a gente pode dizer que não necessariamente que ela é uma causa e consequência, né? Mas é um dos fatores de risco que a gente pode parar para pensar, né? Existem algumas perdas cognitivas e se a gente vê que a demência tem alguma perda cognitiva, em mais de um fator, né, em 2 fatores para cima, como memória e atenção, aí a gente pode pensar. Obrigado. Acho que está respondido para a Josi. Doutor Juscelino diz assim, recebo paciente com pseudodiagnóstico, geralmente pela família de Alzheimer, mas na avaliação multi apresenta um diagnóstico de demência parkinsoniana, ou seja, o Parkinson. Deve ser observado melhor? Na verdade, assim, a família que deu o diagnóstico, ele quer dizer? Ele recebe pessoas com pseudodiagnóstico da família, É porque é o seguinte, a grande população conhece o quê? Alzheimer,
né? Então, tá gaga, que é o famoso, aí tá com dificuldade de memória, tá com Alzheimer. É o que a maioria das pessoas conhecem. Então, é mais fácil falar. Eu já ouvi alguns médicos explicando para famílias bem simples, olha, ele tá com Alzheimer, e às vezes não era demência de Alzheimer, pode ser uma demência de Parkinson, por exemplo, mas falou, é Alzheimer, né? Para que ele entenda mais fácil. Então, às vezes, sim, tem pacientes que chegam e falam assim, olha, ela tá com Alzheimer, mas é quando você vai ver, não é o Alzheimer, ele tem Parkinson e ele desenvolveu a demência de Parkinson ou qualquer outro tipo de demência, né? E a importância da gente diferenciar as demências é para a gente diferenciar os tratamentos, tá? Então, essa é a grande importância, a gente saber que tipo de demência aquele paciente tem, para a gente saber qual intervenção a gente tem que seguir. E eu falo a gente, a equipe multidisciplinar mesmo, o neurologista, muitas vezes o terapeuta ocupacional, muitas vezes o fonoaudiólogo, né? Porque em fases mais avançadas da demência de Parkinson, principalmente, que é a perda dos neurônios motores, né? Então, a fala, a gente envolve a motricidade para falar, para engolir. Então, muitas vezes esses pacientes começam a perder essa habilidade de engolir e de falar. Eu tenho um paciente com demência de Parkinson, que ele teve Parkinson há 57 anos, e a demência dele foi diagnosticada com 70, quase 80, na verdade, dele, né? Então, e aí, os anos que se passaram, né? E hoje em dia ele tem perdas para engolir, para falar, muita dificuldade para falar. Aí precisa de uma equipe multidisciplinar, precisa de uma fonoaudióloga. Até eu vi que a Adriana acabou de entrar aí, que é a fono da nossa clínica. Então, a gente precisa realmente de uma equipe para trabalhar esse paciente. Sobre a doença e a demência de Parkinson. Você já falou, né? Que eu sei, o que eu sabia até meia hora atrás, que Parkinson é aquela doença de tremer a mão, de ter um dos sintomas é o tremor, né? Não necessariamente treme, mas um dos sintomas é o tremor. Essa é a demência. Não, essa é a doença. A doença. Doença. Então, demência. E a demência... A demência é tudo que vai prejudicar alguma área cognitiva. O que é a área cognitiva? Tudo que faça com que a gente funcione do cérebro. Então, a atenção, a nossa memória. Teve falha de atenção e de memória, teve prejuízos cognitivos nisso. Aí a gente pode dizer que é um tipo de demência. A doença de Parkinson não pressupõe que a memória fale, que a linguagem fale. Até pressupõe mais para frente por causa das questões motoras, mas não pressupõe que uma memória e a atenção fale, por exemplo. A demência já diz que isso pode acontecer, tá? Então, a doença do Parkinson, ela pode acontecer com o tremor, ela pode acontecer... Nem todo mundo treme, às vezes as pessoas ficam rígidas, as pessoas que ficam duras, a perna não dobra, não vai... A rigidez é muito comum também, não só o tremor, tá? Então, às vezes tem pessoas que falam assim, ele nem treme, ele não tem Parkinson. O tremor é um dos sintomas mais conhecido, mas que pode acontecer ou não. Interessante. Qualquer, na verdade, paciente com alguma doença degenerativa, ele tem que ser observado de perto, né? E se você percebe que ele tá tendo muitas falhinhas na memória, na atenção... É bom fazer uma avaliação neuropsicológica. Primeiro, você consulta o seu médico, né? O médico dele, o neurologista. Provavelmente ele deve ter um neurologista para ter dado o diagnóstico de Parkinson. Você consulta esse médico, questiona, pergunta se há uma necessidade de uma avaliação neuropsicológica para a gente começar uma reabilitação, uma intervenção. Então, assim, o que é importante dizer? A avaliação neuropsicológica, se você já tem o diagnóstico, talvez você não precise... Às vezes as pessoas falam, para que eu vou fazer se eu já tenho um diagnóstico? Mas ela não serve só para isso. É o que eu falei agora há pouco, eu volto a repetir que é muito importante. A gente precisa mensurar o quanto essa dificuldade está grande ou não, que tamanho está, para a gente saber como tratar. Doenças neurodegenerativas, como essas demências, o que são neurodegenerativos? Os neurônios vão, né, se perdendo, as conexões entre um neurônio e outro elas vão deixando de ser feitas, isso vai acabando. Então, são as doenças neurodegenerativas. Elas realmente não tem como a gente recuperar, mas existe a plasticidade cerebral. O que é isso? O cérebro encontra novos caminhos para fazer algumas coisas.
Isso é muito lindo, né? Que Deus criou isso. Então, com uma avaliação bem feita, a gente consegue criar uma intervenção, criar novos caminhos para tentar compensar algumas áreas. Claro que as coisas não vão voltar a ser como eram antes, né? Não vão voltar a ser perfeitamente como eram antes, mas a gente pode adaptar muitas coisas, né? Essa é a função da avaliação e da intervenção. É a gente dar qualidade de vida para essa pessoa, tá? Essa pessoa, ela perdeu já muita coisa e ela vai perder mais coisas, infelizmente, tá? Só que a gente tem que fazer o que a gente pode para ela funcionar daquela maneira melhor, da qualidade de vida, aproveitar o que ela tem da vida ainda. Graças a Deus, muitas pessoas têm condições de ter uma equipe multidisciplinar, mas a grande maioria não tem, né? A grande maioria não tem essa condição de ter uma equipe como fono, TO, neuropsicólogo e neurologista. Muitas vezes alguns têm neurologista e olhe lá, né? Então eu sei que isso é uma realidade muito diferente para as pessoas. Mas, se possível, faça uma avaliação neuropsicológica, se possível, faça uma avaliação multidisciplinar para que a intervenção seja adequada. Esse eu acho que é o grande recado, sabe? A intervenção ela tem que ser mais adequada. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Eu quero falar também da senhora Genilza Lulu. A senhora é uma brincadeira, é a idealizadora da Belos Dias, ela é farmacêutica, ela estuda os fenômenos fisiológicos, psicológicos e sociais relacionados ao envelhecimento humano saudável. É idealizadora do projeto Belos Dias por acreditar na melhora da qualidade de vida e da saúde física, emocional e social, apesar de ser farmacêutica, através de medidas não farmacológicas. É o descascar mais e desembalar menos. Achei muito bacana isso. É ótimo. Doutora Meire, muito obrigado pela tua ajuda, sua participação linda, maravilhosa. E eu quero pedir aqui ao vivo, se a gente, não sei se vai sair na edição, mas se a gente pode chamar num outro momento para a gente bater um papo e conversar, um papo bem bacana assim. Claro, estou à disposição. Estou à disposição, que quando vocês precisarem é só chamar. Então, meu Instagram é Mari Neuropsi, né? Vocês podem me seguir lá. Então, tem conteúdos desde a infância até o envelhecimento. A clínica que eu trabalho é Interclinic, tem o Instagram também, que é Interclinic PA. Fica lá no Fátima. Precisando de qualquer profissional da área de saúde, a gente tem lá. Fono, TO, fisioterapeuta, pedagogo, psicólogos, a gente tem todo mundo lá, nutricionista. Precisando de qualquer coisa, a gente está à disposição. E também, se alguém tiver qualquer dúvida, quiser fazer alguma pergunta, é só me mandar uma pergunta lá no Instagram, que eu respondo com o maior prazer. E eu quero deixar um recado final só para vocês, né? Que a gente não pode evitar o envelhecimento, mas a gente pode adiar esse envelhecimento, né? E garantir uma vida ativa é a melhor forma da gente ter um envelhecimento saudável, tá bom? Estou à disposição, agradeço mais uma vez a vocês, Belos Dias, tá bom? Precisando é só me chamar e estamos juntos aí para o envelhecimento saudável para todo mundo. Como o conhecimento, ele é importante na nossa vida. Eu tinha um projeto que eu achava... Eu trabalho na área social há muitos anos, 30 anos, mais de 30 anos. Eu tinha um projeto de, inclusive, com uma amiga aqui da cidade, de fazer um local para alfabetizar idosos. Era meu sonho, era alfabetizar. Depois eu descobri que não era idoso somente, porque o analfabetismo ele pega todas as idades, as faixas etárias. Sim. E aí eu imaginava comigo que ensinar uma pessoa a ler e escrever seria um prazer fantástico, fenomenal. Aí eu descobri a fisioterapia. Como deve ser bacana ver alguém que está numa cadeira por um motivo, talvez por um acidente ou por alguma coisa, ver essa pessoa ficar de pé e começar a caminhar. Sim. Hoje eu tive o prazer de conhecer uma área que eu não conhecia, perdoa pela minha ignorância, de alguém que trabalha uma área que dentro da irreversibilidade
ter uma reversão. Isso. Deve ser muito prazeroso isso, É a doutora. qualidade de vida que a gente quer dar, né? É isso, é possível fazer isso, né? Então é para isso que a gente luta. A gente sabe que é degenerativo, a gente sabe que não tem como voltar, mas a gente sabe que tem como dar qualidade de vida. Então, se tem como, é isso que a gente vai fazer. Parabéns pelo seu trabalho, você ganhou mais um fã. Ah, que bom, obrigada, viu? Muito obrigada pelo Muito convite. obrigado, obrigado a todos. Até mais, gente.